Queridos e amados irmãos e irmãs, amigos que nos acompanham, este é o culto do Domingo de Ramos. É o período que começa a Semana Santa, um período muito importante para toda a igreja cristã. No culto de hoje, justamente queremos meditar, refletir sobre esse tema, a humilhação de Jesus. Nós iniciamos este momento de louvor em nome do Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ao Senhor Deus, toda honra, toda glória, todo louvor, hoje e eternamente. Amém. Do Inário Luterano, se você possui o Inário Luterano, poderá abri-lo, hino de número 210, o hino que diz: cantai alegremente, cantai a Deus louvor. Hino 210. Queridos irmãos e irmãs, nos aproximamos do nosso Deus neste momento e fazemos o reconhecimento, a confissão de todos os nossos pecados. Vocês podem abrir em casa o Inário Luterano, na página de número 48, onde lemos a confissão dos pecados. Eu, pobre pecador, confesso diante de Deus, meu Pai Celestial, que infelizmente cometi graves e multiformes pecados, não só em forma de palavras e atos, mas especialmente no meu interior, no que diz respeito à cegueira inata, incredulidade, dúvidas, falta de ânimo, impaciência, soberba, maus desejos, avareza, inveja secreta, ódio, ciúme e outros pecados que o meu bom Deus e Pai tão bem conhece, e eu conheço tão imperfeitamente. Arrependo-me sinceramente destes meus pecados e sinto tristeza por causa deles. Confio, porém, na graça de Deus revelada em seu Filho Jesus Cristo e suplico a Ele que me conceda o seu Espírito Santo para corrigir a minha vida e viver de uma forma agradável a Deus, meu Pai Celestial. Amém. A todos vocês que realizaram a sua confissão de pecados, conforme a oração que foi proferida, se você crê em Jesus Cristo, se você está arrependido dos seus pecados, como ministro da palavra, chamado e ordenado, eu anuncio o perdão destes pecados. E o faço em nome de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém.
Nos preparando às leituras da noite, vamos acompanhar, vamos cantar a canção Andam Procurando a Razão de Viver. A leitura do Salmo deste domingo de Ramos é o Salmo 118, do versículo 19 até o seu final, até o versículo 29. Você pode abrir a sua Bíblia, meu estimado irmão, irmã, e acompanhar a leitura conforme diz o texto. Abram os portões do templo para mim, eu entrarei e louvarei o Senhor. Este é o bordão do Senhor, somente os que lhe obedecem podem entrar por ele. Ó Deus, eu te louvo porque me escutaste e me deste a vitória. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Esse é o dia da vitória de Deus, o Senhor. Que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Salva-nos, ó Senhor, salva-nos, dá-nos prosperidade, ó Deus. Que Deus abençoe aquele que vem em nome de Deus, o Senhor. Daqui do templo do Senhor, nós abençoamos todos vocês. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Com ramos nas mãos, comecem a festa e andem em volta do altar. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu anunciarei a tua grandeza. Deem graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Até aqui a leitura do Salmo. Eu convido dois jovens aqui da congregação para contribuírem neste momento realizando as leituras bíblicas. A leitura do Antigo Testamento é Isaías, capítulo 50, do versículo 4 até o versículo 9. Isaías 50, do versículo 4 ao versículo 9, o jovem Alexandre vai conduzir a leitura para nós. Você pode abrir a sua Bíblia, Isaías, capítulo 50, do versículo 4 até o versículo 9. O sofrimento e a fidelidade do servo de Deus. O Senhor Deus me ensina o que devo dizer, a fim de animar os que estão cansados. Todas as manhãs, Ele faz com que eu tenha vontade de ouvir com atenção o que Ele vai dizer. O Senhor Deus me deu entendimento, e eu não me revoltei nem fugi dele. Ofereci as minhas costas aos que me batiam, e o rosto aos que arrancavam a minha barba. Não tentei me esconder quando me xingavam e cuspiam no meu rosto. Mas eu não me sinto envergonhado, pois o Senhor Deus me ajuda. Por isso, eu fico firme como uma rocha, e sei que não serei humilhado, pois o meu defensor está perto. Alguém tem uma causa contra mim? Então vamos juntos ao tribunal. Alguém quer me processar? Que venha e apresente a sua acusação. O Senhor Deus é quem me defende, e por isso ninguém poderá me condenar.
Todos os meus inimigos desaparecerão, serão como um vestido que as traças destruíram. Obrigado, Alexandre. Agora vamos à leitura da epístola do final de semana, Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. Filipenses, capítulo 2, 5 a 11. A jovem Eduarda vai conduzir a leitura. Você pode abrir sua Bíblia, Filipenses 2, 5 a 11, e acompanhar a leitura do texto. Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele um nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas do céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Obrigado, Eduarda, pela leitura da epístola. Nos preparando a leitura do Santo Evangelho, vamos cantar a canção Aos Pés da Cruz de Jesus. Leitura do Santo Evangelho para o final de semana, domingo de Ramos, Mateus capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 11, a palavra do Senhor diz o seguinte: Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, pararam no povoado de Betfagé, que fica perto do Monte das Oliveiras. Dali Jesus enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: Vão até o povoado que fica ali adiante, e logo que vocês entrarem lá, encontrarão uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desamarrem os 2 e os tragam aqui. Se alguém falar alguma coisa, digam que o mestre precisa deles. Assim, deixarão vocês trazerem logo os animais. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. Digam ao povo de Jerusalém: agora o seu rei está chegando. Ele é humilde e está montado num jumento e num jumentinho, filho de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus havia mandado. Levaram a jumenta e o jumentinho, jogaram as suas capas sobre eles e Jesus montou. Da grande multidão que ia com eles, alguns estendiam as suas capas no chão e outros espalhavam no chão ramos que tinham cortado das árvores. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a dizer: Hosana ao filho de Davi, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Hosana a Deus nas alturas do céu. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e o povo perguntava: quem é ele? A multidão respondia: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia.
Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Queridos irmãos, queremos em conjunto afirmar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nos preparando a mensagem para este final de semana, vamos acompanhar a canção Bom Jesus, Tu Padeceste. É o hino de número 81 do Inário Luterano, e você, meu querido irmão, você pode abrir o inário e acompanhar o hino conosco. Hino de número 81. Queridos amigos, irmãos na fé no Salvador Jesus, Domingo de Ramos. O texto tradicional, conhecido e anualmente lido neste final de semana, nos remete à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém.
na sua última semana de vida. Este é o texto do Evangelho que, juntamente com o Salmo 118, a pedra que os construtores rejeitaram, e também o texto do Antigo Testamento, Isaías capítulo 50, o meu defensor está perto. Essas leituras compõem a série de leituras desse final de semana. Eu desejo chamar a atenção para o texto da epístola, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do versículo 5 a 11. A igreja de Filipos, na Grécia, tem sua origem lá em Atos capítulo 16. Aproximadamente 50 anos depois de Cristo, no ano 50 depois de Cristo, é a data de fundação da primeira comunidade cristã em território europeu. Foi uma congregação que auxiliou muito o apóstolo Paulo. Quando Paulo precisou de ajuda, foram os filipenses que ajudaram. Quando Paulo esteve preso, foram os filipenses que contribuíram. E é nessa situação de prisioneiro, que o apóstolo escreve uma carta aos irmãos da cidade de Filipos. E envia esta carta por meio de Epafrodito. Nessa carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo ele fala do seu grande amor pelos irmãos de Filipos, agradece pela ajuda recebida e adverte aqueles irmãos sobre falsas doutrinas que estavam começando a surgir na congregação de Filipos. No texto de hoje, capítulo 2, versículos 5 a 11, o apóstolo Paulo ele dá uma aula sobre as qualidades de Jesus Cristo. E que isso, ou seja, essa atitude de Jesus, seja buscada pela igreja de Filipos. Jesus, como verdadeiro Deus, não usurpou, não tentou ficar igual a Deus. Foi humilde, cumpriu todo o plano da salvação e morreu na cruz para salvar a humanidade perdida e condenada. Esse final de semana, meus queridos irmãos e irmãs, domingo de Ramos, marca a entrada de Jesus na cidade de Jerusalém para a sua última semana de vida. Muitas pessoas ainda estavam comentando sobre os acontecimentos de Betânia, a ressurreição de Lázaro e a fama, a busca, a curiosidade por Jesus era algo intenso. A sua entrada, queridos irmãos e irmãs, a entrada de Jesus em Jerusalém denota algo diferente: simplicidade, humildade. Aqueles que esperavam uma entrada gloriosa, esplendorosa, majestosa, se frustraram. Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho, de maneira simples, humilde, para cumprir os propósitos de Deus e finalmente ser entregue às autoridades para morrer na cruz do Calvário e finalmente ressuscitar. É nesta direção que Paulo escreve aos Filipenses. Aponta para a humilhação de Jesus, dentro de um texto que faz parte de uma das canções mais antigas da cristandade. Jesus, o Senhor e Salvador, verdadeiro Deus, não agiu em seu proveito próprio, livrando-se dos inimigos, livrando-se da violência dos soldados romanos. Poderia ter feito isso? Obviamente que sim, poderia. Um piscar de olhos, poderia ter se libertado de tudo isso. Mas por que não fez? Porque Jesus cumpre todo o plano da salvação por amor. Amor pelo ser humano,
por mim e por ti que está ouvindo essa reflexão. Nós que naturalmente estávamos afastados de Deus em função do pecado. É por isso que Jesus se entrega pacientemente, humilde, para sofrer, morrer e finalmente ressuscitar. E como diz o versículo 11 deste 2º capítulo, que toda a humanidade declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Meu querido ouvinte, está começando a Semana Santa. Tradicionalmente, muitos encaram esta semana de maneira diferente no aspecto culinário. O comércio se prepara nessa direção. E como nós olhamos para os acontecimentos dessa semana que se aproxima, apenas num sentido gastronômico, talvez, diante das atuais circunstâncias, muitos nem terão o que comer nessa semana, nenhum alimento. É momento da cristandade olhar para a Semana Santa com um olhar diferente, isento de costumes, mas focado na informação bíblica, que nos relembra, que nos faz lembrar de Jesus Cristo na sua humildade, entrando em Jerusalém, entrando em nossas vidas nessa Semana Santa, mostrando-se fiel e humilde ao cumprir o plano de Deus, sofrendo, sacrificando-se na cruz, sem precisar passar por isso, mas o faz por amor, amor ao ser humano perdido e condenado. Por tudo isso, Jesus Cristo é o Senhor sobre tudo e sobre todos. É este Senhor Jesus, meu querido irmão, irmã, que deve ser buscado, cultuado e honrado. Nesse domingo de Ramos, sim, começo da Semana Santa, mas que esse Jesus sofredor, que entregou-se na cruz, morreu e ressuscitou, que Ele também seja o nosso Senhor em todos os dias de todo o ano, de todo o nosso viver, de toda a nossa existência. Uma abençoada Semana Santa, que a mensagem de Jesus, servo sofredor, que morreu na cruz para dar por graça a salvação eterna, que este Jesus esteja contigo nesta Semana Santa e durante todas as semanas da nossa existência. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. A Igreja Cristã honra e cultua o Senhor Deus através das suas ofertas. Durante o entoar do próximo hino, você poderá acompanhar o número da conta bancária da Comunidade Evangélica Luterana do Redentor, de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, e pedimos especialmente aos membros da Paróquia do Redentor que, dentro do possível, mantenham as suas contribuições, as suas ofertas em dia, já que não o podemos fazer de modo presencial, devido ao risco de contaminação pelo Covid-19, pedimos e sugerimos aos irmãos que façam as suas ofertas através de depósito ou transferência bancária. Deus abençoe não apenas as ofertas, mas também a vida de todos os ofertantes. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar.
posso confiar que um lar no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor que não vai falhar. Confiando no meu Senhor, eu não temo mal. Confiando no meu Senhor, tenho paz real. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei, pois a Jesus me entreguei, ele é meu rei. Nós vamos falar com Deus em oração. Incluímos os aniversariantes desta semana que está terminando, assim como também oramos, incluímos em favor da família da Juscelia, pela sua irmã Joyce. Ela está tratando de um câncer e nós incluímos a Joyce em nossa oração. Incluímos de maneira muito especial as pessoas idosas, as pessoas acamadas, as pessoas doentes. Junte a sua mão, querido irmão, irmã, vamos falar com Deus em oração. Bondoso Deus, querido Pai Celestial, nós te louvamos, te agradecemos porque podemos mais uma vez, através dos recursos eletrônicos que tu nos ofereces, podemos acompanhar mais um momento de culto. Obrigado pela reflexão do nosso culto de hoje, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Permita-nos, Senhor, que o Salvador Jesus também entre em nossas vidas, especialmente nessa semana marcante, especial para toda a cristandade na terra. Nós te louvamos, amado Deus, pelos aniversariantes desta semana. No último domingo, dia 29 de março, a Rafaela Valls Dias. Dia 30, o Ederson Schultz e o Fernando Canis. Na última quinta-feira, dia 2, o Ricardo Valasek. Ontem, sexta-feira, dia 3, Elorida Bocor, também o Bernardo Luiz Pereira. Hoje, sábado, dia 4, a Irene Borchardt. E assim nós pedimos, amado Deus, por muitos anos de vida, a cada um destes irmãos que foram citados nesse momento de oração. Nós também queremos colocar, querido Pai, incluir por todas as nossas autoridades, seja do município de Jaraguá do Sul, estado de Santa Catarina, ou pela nossa nação, pelo Brasil, por todos os nossos líderes. Concede, Senhor, capacidade e inteligência, especialmente nesse momento em que a população sofre com medo do Covid-19, também com medo da crise que poderá nos assolar enquanto sociedade organizada. Dá, Senhor, a todos estes governantes, líderes do município, estado e nação, sabedoria, inteligência. Concede principalmente, Senhor, que saibam dobrar os seus joelhos diante da tua gloriosa presença. Nós também queremos orar pelo nosso distrito, o de Noca, distrito nordeste catarinense, pelas suas congregações e pastores. Oramos também, amado Pai Celestial, pelas pessoas enfermas, acamadas, doentes, pelos nossos idosos. Concede, Senhor, tranquilidade, paciência a todos eles. Oramos de maneira especial pela Joyce, que vai começar um tratamento quimioterápico na próxima semana. Guarde-a, Senhor, e se é da tua vontade que a Joyce possa se recuperar e voltar para a sua família, suas atividades. Abençoa, Senhor, a todos nós, a esta paróquia, a paróquia do Redentor, e tudo isso nós oramos, pedimos, agradecemos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que orou e também nos ensinou a orar
E você pode, nesse momento, também orar conosco a oração que Jesus ensinou quando disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam todos vocês, queridos e amados, a bênção que é do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Queridos amigos, queridos irmãos da Paróquia do Redentor, as leis do Estado de Santa Catarina ainda proíbem a aglomeração de pessoas e, com isso, também a realização dos cultos. Continuaremos a nos encontrar através desta ferramenta, pela internet, como também não apenas o momento de culto, mas também os estudos bíblicos, conforme previsto em nossa agenda de programação do ano de 2020. Na próxima Sexta-feira Santa, 8h30 da manhã, através dessa ferramenta, por esse canal do YouTube, nós estaremos reunidos celebrando o culto tradicional da Sexta-feira Santa. Próxima sexta, 8h30 da manhã. E no próximo domingo, dia 12 de abril, às 7 horas da manhã, também entraremos ao vivo com o culto da ressurreição, o culto de Páscoa. A todos os queridos e amados irmãos, uma abençoada Semana Santa, um abençoado final de semana. Pendurado no madeiro, ó Senhor, quiseste assim me livrar do cativeiro e provar-me amor sem fim.